A sequência agora da nossa aula de iluminação é falar de iluminação de produto. Felizmente o software aqui que eu estou usando não é o mais adequado para a gente ver os resultados, então eu vou acompanhando as coisas que eu vou fazendo aqui com alguns exemplos de fotos que ilustram aquilo que eu estou falando. A teoria da luz continua a mesma, a gente continua falando de luz principal, luz de preenchimento e contraluz. A diferença é que quando a gente está trabalhando com produto, a função dessas luzes, ou o nosso objetivo na hora de escolher a posição dessas luzes, não é mais, como era no retrato, tanto em criar um clima ou mostrar maneiras diferentes ali, aquela mesma pessoa. No caso do objeto, a gente tem que levar em consideração as qualidades desse objeto. Tá? Na verdade, isso tudo que eu vou falar para vocês já talvez seja meio óbvio para vocês já tenham se dado conta de algumas coisas, né? Que, por exemplo, se eu botar aqui uma esfera, aumentar ela, e criar uma fonte de luz, a posição dessa fonte de luz vai dar um formato diferente para a esfera que eu estou fotografando. Se eu iluminar ela de frente ou se eu iluminar ela de lado, eu tenho volumes diferentes sendo representados ali. No caso do produto, a nossa preocupação em colocar a luz principal diz respeito à sombra da textura. Se eu iluminar perfeitamente de frente alguma coisa, vou tirar o nosso tripé aqui, eu elimino completamente a textura, vai ficar tudo perfeitamente reto. Vocês lembram da luz butterfly no retrato? Eu ilumino de frente exatamente porque eu tiro a textura daquilo que eu estou fotografando. Se eu ilumino de lado, eu mostro a textura daquilo. Então, dependendo do material, eu estou fotografando alguma coisa de couro, por exemplo, eu quero mostrar a textura do couro, eu vou escolher trabalhar com uma luz principal mais lateral, que mostre essa textura. Deixa eu pegar um outro objeto aqui que tenha uma textura para usar como exemplo. Se eu pego essa coluna, por exemplo, se eu ilumino ela de frente, eu tenho um resultado. Isso diz respeito ao volume, obviamente, né? Isso fica uma coisa chapada. E se eu ilumino de lado, eu consigo enxergar a textura desse objeto. Se o meu objetivo é mostrar a textura, então eu vou para uma luz mais lateral. Se eu quero eliminar a textura, eu vou para uma luz mais frontal. Deixa eu pegar um outro objeto aqui que vai ter volume e textura aqui. Se eu coloco uma cadeira no estúdio, se eu ilumino ela de frente, eu perco inclusive o volume da cadeira, né? Ela parece ser plana aqui na parte de trás. Quando eu movimento essa luz, a luz vai trazendo, além do volume, a textura. Como vocês podem ver aqui, o software está mostrando inclusive uma textura que não deveria mostrar, que é a da modelagem do objeto, né? O objeto não é assim, é a maneira como ele foi modelado. Quanto mais lateral for essa luz, mais intenso é esse efeito, mais textura eu vou trazer. Ali na coluna deu para ver com cadê a coluna? Aqui, ó. Que o efeito que eu estou tendo na textura é o mesmo efeito que eu estou tendo nessa parte aqui da coluna. Se eu ilumino de frente, eu não causo a sombra da textura, a sombra desses volumes aqui. Se eu ilumino, peguei a coisa errada. Se eu ilumino de lado, mesmo que isso não seja tão profundo, essas marcas não sejam tão profundas, como eu causo sombra delas em cima do próprio objeto, isso dá a impressão de que é muito profundo. É exatamente o que está acontecendo aqui com a cadeira. Por menos textura que ela tenha, a sombra projetada vai fazendo com que essa textura pareça maior. Voltando lá para o retrato, eu ilumino no butterfly de frente e isso tira a textura da pele. Se eu ilumino de lado, qualquer imperfeição que a pessoa tiver na pele vai aparecer muito mais, certo? Então a minha luz principal vai ser colocada em função disso. A partir daí, luz de preenchimento e contraluz
seguem exatamente o mesmo propósito que eles seguiam até agora. Eu vou ter uma luz de preenchimento aqui que vai suavizar a densidade dessas sombras e eu vou ter um contraluz que vai dar tridimensionalidade, que vai favorecer o volume disso do que quer que eu esteja fotografando. O problema quando a gente está trabalhando com um produto é que existem 3 tipos de materiais. O material opaco, que é isso que a gente está vendo, o material metálico ou reflexivo e o material translúcido. Como metálico, a gente tem como exemplo aqui as pernas dessa cadeira. Tá? Aqui o software é limitado para fazer isso, tá? Ele não consegue mostrar exatamente como funcionaria no mundo real, mas o problema desse metal aqui, mais do que o iluminar, é que ele vai refletir o estúdio todo que está na frente dele. Então eu preciso criar um esquema de iluminação que crie um reflexo também no metal. Eu vou pegar, para facilitar a nossa visualização aqui, deletei a coisa certa. Eu vou pegar um cilindro para a gente ver o resultado. Deixa eu trazer isso mais para frente. E aí, como eu dizia, posição da luz dá um volume diferente para aquilo que eu estou fotografando. Nesse caso, quando a gente está trabalhando com um material reflexivo, é bastante comum a gente utilizar um esquema de luz assim. Eu vou colocar rebatedores. Obviamente essa luz vai sair daqui. Vou colocar ela agora como um contraluz só. E um segundo rebatedor do lado de lá. A gente não vai ver o resultado disso aqui nesse software, mas o meu objetivo aqui é criar uma espécie de uma casinha aqui. Eu fotografo entre os rebatedores e esses rebatedores vão criar reflexos naquilo que eu estou fotografando. Tá? Imaginem que se isso aqui fosse um material metálico, eu teria agora um reflexo enorme retangular aqui, desse rebatedor aqui da esquerda, e outro reflexo enorme desse lado aqui, desse rebatedor da direita. Tá? Isso é muito utilizado em iluminação de metal, materiais reflexivos num geral. Tá? O pior de todos é o material translúcido, o vidro, por exemplo. Porque além dele ser reflexivo, além dele se comportar exatamente como metal, eu preciso iluminar através dele, senão ele vai dar a impressão de estar sujo. Se eu tentar fotografar uma garrafa de cerveja, por exemplo, e a luz não passar através da garrafa, o resultado vai ser uma coisa que parece suja, que parece mal feita, mal iluminada, principalmente. Então, por isso esse tipo de fotografia vai ter sempre tanto contraluz. Eu continuo tendo luz principal, eu continuo tendo uma luz de preenchimento, mas o efeito do contraluz com esses rebatedores aqui é extremamente importante. Eu posso, para criar volume, para modificar o volume, pelo mesmo motivo que eu estou utilizando um rebatedor branco, utilizar uma tapadeira, utilizar um rebatedor preto para criar esses reflexos, para criar esses volumes. O resultado disso é que eu vou ter, nesse caso, de um lado um reflexo branco e de um lado um reflexo preto. Isso me ajuda a controlar o volume daquilo que eu estou fotografando. Imaginem que eu vá fotografar uma esfera metálica. Eu posso fazer com que essa esfera tenha volume, com que ela seja desenhada por essas coisas, ou eu posso fazer com que ela fique um círculo prateado no meio do meu fundo. Certo? Então, a iluminação de produto é mais complexa por causa dessa característica dos produtos, por eu estar preocupado com essa característica do material, mas a vantagem é que, ao contrário da pessoa, o produto não cansa de ficar ali no estúdio. As iluminações para retrato, as iluminações para moda também são complexas, têm níveis de complexidade, mas elas são muito mais simples sempre do que a iluminação para produto,
porque eu estou trabalhando com uma pessoa, né? Então ela vai se movimentar, por mais que eu esteja trabalhando com uma modelo profissional, é uma pessoa, ela não vai ficar horas parada ali até que eu acerte a luz exata como eu quero. Então essas luzes são mais gerais. Com o produto isso não é um problema. E por causa disso, sessões de fotografia de produto costumam demorar muito mais tempo para que saia uma foto. Luzes são muito mais complexas, luzes são muito mais detalhadas. Mas ainda assim, a gente sempre está trabalhando com a nossa teoria da luz de 3 pontos. Eu tenho uma luz principal, uma luz de preenchimento e um contraluz, certo?